Esse é um outro aqui. Calma aí. Escuro. Aqui é o delegado Vladimir, da Polícia Civil de Canela, para informar que a nossa campanha segue com doações e distribuições de alimentos. Mas para dizer também que o número de famílias que têm buscado doações ainda é maior do que o número de pessoas que têm trazido. Então, reforçar o pedido ao todo canelense para que tragam mais doações, para que venham à delegacia, para que a gente possa fazer essa campanha seguir forte, firme, com distribuição em grande quantidade. Traga as doações, participe, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer Canela inteira feliz. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer Canela inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer Canela inteira feliz. Então, buenas, estamos ao vivo hoje, dia 21 de abril, são 16 horas e 34 minutos e hoje a gente tem aqui uma bancada para o nosso debate Folha totalmente feminina, com exceção de mim, o bendito é o fruto hoje entre as mulheres. Dia 21 de abril, dia de Tiradentes, para quem não sabe, o Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, né? E hoje é um dia interessante, diante da pandemia, para a gente lembrar que ele queria transformar o Brasil em uma república e uma das suas principais bandeiras era os cerca de 20% de impostos que o Brasil pagava naquela época. Aqueles 20% de impostos da época do Império, hoje já são alguma coisa em torno de 35% de todo o PIB que o Brasil produz que nós pagamos, conforme dados de 2018. E isso fica o alerta desse feriado de hoje para todo mundo, porque tudo que está ruim pode piorar, né? Porque com esse plano Mansueto que está aí no Congresso Nacional, esse Frankenstein que esse pessoal está criando, pode elevar ainda mais a carga de impostos que o brasileiro paga. Eu acho que por ser dia 21 de abril, vale esse alerta para a gente iniciar a nossa transmissão de hoje. E Tiradentes, que também é o patrono das polícias brasileiras, por isso no dia 21 de abril é o dia das polícias, e eu quero deixar aqui a homenagem da Folha de Canela para as polícias civis e militares que tanto contribuem com a nossa sociedade, né? Um abraço a todos os nossos amigos policiais civis e militares, principalmente eu que trabalho na editoria de política, né? Sempre bastante importante fazer esse registro. Lembrando que o Portal da Folha está no ar com o patrocínio de Serrilar, graduação EAD do Senac, Madeireira Parisotto, Parada 50, loja Parada 50, moda masculino, feminino e infantil, Marlene Gottschalk, despachante, Farmácia Líder, Italínia, Casa VIP Decor, Inovicel Assistência Técnica de Celulares, Espaço Essence, Corpo e Mente Unidos, da minha amiga Janine, que hoje participa conosco do debate, Elo Materiais Elétricos, Laboratório de Diagnóstica, para quem quer fazer o teste do Covid-19, gente, tem disponível lá na Diagnóstica, tá? Coopec, Colégio Cidade das Hortênsias, Conserra Contabilidade, Cia do Alarme, Britacom, Materiais de Construções, Biolaboratório, que também tem o teste da Covid-19, Bicho Gaúcho, Aloha Sorvetes Artesanais e Águia Informática, assistência e consultoria e informática. Hoje conosco a advogada presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB, da subseção de Canela e Gramado, integrante da Comissão da Mulher Advogada e dos Conselhos Municipais do Direito da Mulher de Canela e de Gramado, Daiane Maciel da Rosa. A Ana Paula Vicari Rojas Lima, acho que é assim o Rojas, Ana Paula, psicóloga, clínica especialista em terapia cognitiva comportamental há 15 anos, e a Janine Hoffman Rodrigues, do Espaço Essência, terapeuta holística, psicoterapeuta, reencarnacionista e mestre em Reiki.
currículos pesados hoje aqui na nossa bancada. Espero que não derrube a transmissão de tão pesados esses currículos. Vou começar contigo, Daiane. Boa tarde. Quer dar uma boa tarde aos nossos ouvintes? Boa tarde, Chico. Boa tarde. Quero agradecer muito o convite. Estou muito honrada de estar aqui nessa live com essas profissionais que eu admiro. Agradeço também ao convite pela Folha de Canela. Né? Dou boa tarde aqui a todos os ouvintes, toda a audiência do Portal da Folha nesse momento. Obrigada, Chico. Valeu, Daiane. Obrigado pela participação. Vamos com a Ana Paula. Boa tarde, Ana Paula. Tudo certo? Boa tarde, Chico, tudo bem? Assim como a Daiane, eu gostaria de agradecer o convite e agradecer a audiência aí de todo mundo que está dedicando um tempinho no meio dessa pandemia aí para ouvir um pouco mais a respeito do que a gente tem para dizer e para ajudar vocês nesse momento. Hoje vai ser uma live muito legal, muito importante e vamos falar bastante da questão das mulheres, né? Então o pessoal aí já pode ir se ligando. Janine, boa tarde, que bom tê-la conosco aqui. Boa tarde, Chico. Boa tarde, pessoal da Folha. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Espero que hoje a gente possa colaborar um pouquinho com essa situação, né? Que está deixando todo mundo um pouco nervoso. Tá, vamos lá. A gente já vai entrar de sola em um dos assuntos que seriam aí temas da nossa live, né? Eu vou começar aqui com a Daiane, ela que é da OAB e também aí dos Conselhos Municipais dos Direitos das Mulheres e também da Comissão da Mulher Advogada. Desculpa, nós vamos para 31 dias de isolamento, né? Como que está a questão da violência da mulher nesse período aí? Aumentou com o isolamento familiar? Então, Chico, aqui em Canela, Gramado, na região, nós não temos muitos dados ainda, é algo recente e o isolamento aqui também não foi algo determinado assim em relação à impossibilidade das pessoas de saírem efetivamente de casa, como já aconteceram em outros estados e outros países. Não foi um lockdown total, né? Um fechamento total, né, das atividades. Exatamente, não existe uma proibição que as pessoas saiam das suas casas por nenhum motivo, né? Mas em outros locais isso já aconteceu. Mas mesmo assim, Chico, com o que tem hoje já de isolamento e mesmo com pouco tempo, foi observado um aumento, sim, das denúncias pelo canal 180, né, que recebe denúncias de violência, um aumento no Brasil de mais ou menos 9%, da metade para o final de março. E isso, inclusive, Chico, fez com que se criassem outros canais, fez com que o governo, né, se atentasse por essa questão da violência. Nos estados em que há uma proibição maior, né, das pessoas saírem de suas casas, que é São Paulo, Rio de Janeiro, o aumento foi maior, tá, Chico? O que nós temos registrado é um aumento em torno de 44% em São Paulo, das denúncias, e de 50% no Rio de Janeiro, que são estados onde houve uma quarentena imposta com uma maior força, né, de que as pessoas realmente não possam sair de casa. As prisões em flagrante, Chico, de casos de violência aumentaram 51%, comparando o mês de fevereiro com o mês de março. Tá? Então, houveram sim já, apesar do curto espaço de tempo, já se percebe um aumento nesses casos. E no mundo, Chico, isso não é exclusividade do Brasil. Tá? No mundo já se percebe, então a ONU Mulher já se posicionou em relação a isso, já se percebeu um aumento em outros países que tiveram mais tempo de isolamento. Na França, houve um aumento de 30% nas denúncias de violência contra a mulher. Na China, triplicou o número de relatos também desse tipo de situação de violência. Então, até as minhas colegas acho que têm mais propriedade para falar sobre isso, mas é algo que uma coisa acaba levando a outra, né? Essa situação de isolamento, ela gera um estresse maior do que o normal, obviamente, e o que para alguns é apenas um estresse, um motivo para algumas brigas ou algumas discussões, em outras famílias em que daqui a pouco já existe um histórico, uma possibilidade maior de violência, isso é um gatilho para algo muito pior, né, Chico? E tem um agravante que, como as pessoas acabam sendo obrigadas a ficar isoladas, isso dificulta as denúncias. Na Itália, por exemplo, se percebeu uma redução drástica no número de denúncias. Mas essa redução ela foi atribuída justamente à dificuldade que as mulheres têm, muitas vezes, de conseguir, na situação de isolamento, sair de casa para fazer a denúncia, ou mesmo ter acesso ao celular e conseguir privacidade para ligar ou mandar uma mensagem sem que o companheiro, a companheira, enfim, o agressor, consiga ter acesso àquela informação. Né? Então, e ainda tem a questão que, além da violência física, há também a violência psicológica, né? Que
Às vezes pode não chegar nas vias de fato de realmente haver uma agressão física, mas há toda uma questão da convivência que também pode se transformar em violência, que é até o que eu quero conversar depois com a Janine e com a Ana Paula na sequência. Mas assim, Dai, para a gente focar, diante deste quadro, desse possível aumento dos casos de violência contra a mulher, vamos já passar a orientação aqui para o pessoal. Qual é que é o que a mulher tem que fazer, o que ela pode fazer nesses casos? Tá, assim, Chico, os canais de atendimento, eles seguem funcionando, atendimento telefônico, né? Seria o 180, que é um canal nacional, funciona 24 horas por dia, então é só ligar 180 que vai cair numa pessoa que está apta a receber aquela denúncia e encaminhar para as pessoas responsáveis, tá? O 190, que é da Polícia Militar também, né, é uma forma de denúncia, né, de se buscar um auxílio, né, numa situação de risco à vida, de violência. Aqui em Canela, Chico, o posto policial da mulher está fechado nesse momento, em razão da situação de isolamento, das restrições, ele acabou tendo que ser fechado, e as denúncias em Canela elas estão sendo feitas na própria delegacia, no plantão da delegacia, tá? Mas esses outros canais de atendimento também podem ser utilizados. E teve um canal de atendimento que foi criado pelo governo federal agora em abril, que é um aplicativo, Chico, que ele pode ser baixado no celular, ele se chama Direitos Humanos Brasil, e através dele é possível fazer a denúncia, né, sem que seja necessário fazer uma ligação, né? Então isso pode facilitar para que eventualmente uma mulher, uma adolescente, uma criança, uma menina, né, que esteja, ou mesmo um menino, né, enfim, porque esse canal ele recebe tanto violências domésticas, questões de violência, como violências a criança, violência sexual, qualquer violação dos direitos humanos, ela pode ser denunciada através deste canal, Chico. Direitos Humanos Brasil, um aplicativo, baixa no celular e faz por ali a denúncia. Legal, tá? Eu vou conversar um pouco com a Ana Paula, tá? Ana Paula, além da questão da violência física, tem a questão da violência psicológica, né? Que é aquela violência que ela, apesar de não ter a agressão, a vias de fato, ela acaba também se tornando, né, uma coisa que incomoda, né? Então, a gente consegue falar um pouco disso, como que tu vê essa questão do isolamento e dessas famílias que convivem com essa questão da violência? Bem, Chico, o que eu tenho comentado de maneira individual com os meus pacientes, ou em outras lives com diferentes profissionais, ou eventualmente até com alguns conhecidos, amigos, por telefone, algum contato, enfim, a temática que está girando em todas as famílias, independente também da classe social, é o estresse, né? Essa ansiedade que essa situação que acabou fugindo completamente do controle de todo mundo tem gerado em todas as famílias. Então, o estresse, que acabou, um acúmulo de ansiedade, gera estresse, né? A ansiedade é essa situação que faz com que a gente comece a fazer uma série de previsões, principalmente de coisas negativas que podem acontecer no futuro, e que a gente nem tem certeza, né? Se realmente elas vão acontecer ou não. E aí, de acordo, como é que o cérebro da gente funciona? De acordo com o repertório que eu tenho ou que eu não tenho, de como lidar com essa sensação desconfortável dentro de mim, isso vai refletir no meu comportamento. Dependendo do que eu aprendi ou do que eu não aprendi, dos modelos que eu tive, eu vou acabar reagindo de maneira, muitas vezes, espontânea, compulsiva, sem pensar muito no que eu vou fazer. E muitas vezes, infelizmente, esse comportamento vai se transformar numa agressão física ou verbal. Infelizmente, a maior parte da população não é acostumada, não é orientada a olhar para o desconforto, a aceitar que ele está acontecendo, nem é acostumado a se responsabilizar pelos seus próprios sentimentos, né? É natural do ser humano a gente responsabilizar os outros, as situações, essa situação está me deixando maluco, fulano está me irritando, meu marido está ali deitado no sofá, ele não está fazendo nada, ele está me deixando louca, eu estou aqui limpando a casa, eu estou dando conta das crianças e tal. Mas por mais que nós tenhamos esse comportamento natural de responsabilizar os outros, não é porque ele está deitado ali no sofá que ele está se fazendo de louco, ou que ele está me provocando. Isso está passando na minha cabeça. Isso é
são ideias minhas, eu devo me responsabilizar, e a partir do momento que a gente se responsabilizar mais pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente, buscar alternativas para resolver os problemas, menos conflitos vão acontecer, né? Eu acredito que, infelizmente, essa é uma má educação emocional que a gente vem tendo ao longo da vida, e que nesse momento, quando juntou um monte de gente que foi educada por pessoas diferentes, mas que a gente formou uma mesma família, né? E aí os nossos filhos, eles tiraram algumas lições dos nossos exemplos, e eles são pessoas diferentes, por mais que a gente tenha uma expectativa que eles reajam conforme a gente gostaria, né? Eles não estão reagindo como a gente gostaria, e às vezes o marido também não reage como nós gostaríamos. E muito tempo juntos, muitas pessoas pensando diferente, sentindo diferente, tem gerado bastante conflito, infelizmente, assim como também tem gerado muito aprendizado, aquelas pessoas que estão mais abertas, mais curiosas a essa experiência, as pessoas que entenderam isso como um convite a desacelerar, a entender melhor e conhecer mais com quem que eu casei, quem são os meus filhos, essas pessoas estão tendo, é importante a gente frisar também que também estão acontecendo muitas coisas boas no meio dessa situação tão desconfortável, desagradável que nós estamos vivendo, né? Existe mesmo. Eu quero deixar ainda aqui o recado a quem está nos assistindo, que podem fazer perguntas aqui pelo Facebook, que no bloco final aqui eu vou passar essas perguntas para os nossos convidados para que elas sejam respondidas. Janine, a tua função, né, é tentar aí buscar esse equilíbrio entre mente e corpo, né? E equilíbrio numa hora dessa é o que todos nós buscamos. Como que tu vê isso? Como que a gente pode encarar melhor esses dias de isolamento? Como que a gente pode buscar um auxílio para enfrentar esse momento? Tem alguma palavra legal aí para trazer para quem está nos ouvindo? Bom, então, Chico, assim como a Ana Paula falou, nós somos acostumados a pensar no negativo, no pior, no ruim. A gente não tem esse hábito de pensar positivo, de pensar que vai dar tudo certo, que isso vai passar. E a gente tem o hábito de reclamar muito, né? E isso nos traz mais dificuldade ainda para encarar tudo isso que está acontecendo. Então, aqui eu percebo muito que as pessoas estão entrando em pânico, né? Pelo fato de ter que ficar isolado, pelo fato de ter que ficar em casa, pelo fato de não poder trabalhar e não ter o que fazer, né? Acabam ficando ansiosas. Então, o que eu tenho tentado colocar para os meus clientes, para os meus conhecidos, nas minhas redes sociais, são que as pessoas não fiquem focadas no problema, mas tentem entender o que isso quer trazer para a gente, o que isso está querendo nos ensinar, o que isso quer nos mostrar, né, de fato. Então, procurar olhar coisas boas, coisas positivas, coisas bacanas, coisas que te deixem mais animado, como, por exemplo, eu não posso sair, mas eu tenho um pátio na minha casa. Se eu não tenho uma casa, que eu moro num apartamento, tem uma janela, onde entra um sol. Vai lá, pega um sol, respira um ar puro um pouquinho, tenta aumentar um pouco a energia e pensar em coisas positivas. Que isso tudo não é em vão. Isso tem um propósito maior. E eu costumo, quando as pessoas me dizem assim, eu não vejo a hora de tudo voltar ao normal e eu voltar para minha rotina, eu respondo, não vai mais ser como antes. Nenhum de nós, quando tudo isso passar, será a mesma pessoa. Nós teremos pensamentos e atitudes diferentes. E eu espero que sejamos pessoas melhores, que isso tudo venha a agregar, venha a nos ensinar a sermos melhores, né? Legal, já é aí uma mensagem positiva nesse momento, né? Dai, eu tô te maximizando na tela aqui de novo. Esse é um momento de nós encararmos isso com positividade, porque a gente vê tanta negatividade nas redes sociais hoje, inclusive na própria imprensa. Como que a própria OAB está trabalhando esse momento aí, tu que faz parte da OAB Mulher, que faz parte dos conselhos municipais de direito das mulheres? Chico, como as minhas colegas comentaram aqui da live, eu acho que realmente tudo pode ser visto por um lado positivo ou por um lado negativo, né? Sempre existem os dois lados e a forma como enxergar. A OAB em si, ela está muito preocupada, né, com tudo e se posicionando de forma preocupada
em preservar, né, a saúde das pessoas, né, como está sendo determinado pelos órgãos sanitários enfim, por todas essas determinações do governo. Inclusive os prazos, eles foram suspensos, os processos. Até 30 de abril, o CNJ determinou a suspensão dos prazos, suspensão de audiências, suspensão de todo tipo de atividade que pudesse gerar aglomeração de pessoas. Dia 4 de maio, em princípio, os prazos serão retomados, né, nessa tentativa de retomar um pouco a normalidade. Apesar dos prazos estarem suspensos, os servidores seguem trabalhando, eles seguem trabalhando de maneira remota em suas casas, mas seguem trabalhando, mas claro que com os prazos suspensos, sem audiências, enfim, as coisas acabam sendo um pouco mais devagar. Mas até tem vários tribunais, Chico, várias varas judiciais que estão passando isso a fazer por videoconferência, né? Criando formas de fazer audiências por videoconferência, a fazer com que os processos andem sem a necessidade dessa aproximação das pessoas. Até, inclusive, Chico, comentando sobre isso e falando sobre as questões positivas, eu ouvi, lendo e ouvindo a respeito dessa situação da pandemia, uma coisa positiva que se pode extrair é que essa questão da digitalização dos processos, né, que é algo que ia demorar talvez anos para acontecer e que agora nós estamos sendo obrigados a fazer, e se espera que o que ia demorar 5 anos será feito em 5 meses, em termos de digitalização de processos, em forma de trabalhar remota, né, sem a necessidade do contato físico ou do papel. Então, sempre tem que se tirar algo de positivo. A OAB está muito preocupada com os dois lados, tanto com a saúde dos profissionais, dos advogados, das advogadas, mas também com o andamento dos processos, né? Legal. Ana Paula, quando procurar ajuda? Quais são os tu faz parte da comunidade científica, né? Tu é psicóloga, tu tá lá do lado faz parte da comunidade científica. Então, quando procurar ajuda? Quais são os sintomas? No que a pessoa tem que estar ligada? Diz, olha, isso aqui não tá legal. Qual é a dica que a gente pode dar para os nossos ouvintes aí? Então, um dos critérios para diagnosticar qualquer tipo de transtorno, aquilo que já está gerando um prejuízo na vida da pessoa, um transtorno de humor, seja ele depressão ou ansiedade, que seriam as patologias mais comuns nesse momento. O primeiro critério é o tempo. Quantos dias, na maior parte do dia, eu estou sentindo determinados sintomas, né? É comum a gente não estar tendo muitos pensamentos positivos ou ficar triste em algum momento do dia. Eu posso ficar ao turno da manhã chateada, triste, um pouco mais ansiosa, enfim, mas à tarde eu já percebo mudança no meu humor, já me sinto um pouco mais disposta, mais esperançosa, enfim. Agora, se eu permanecer na maior parte do dia, todos os dias, mais irritada do que o normal, mais triste do que o normal ou desesperançosa, durante pelo menos 15 dias, na maior parte dos dias, apresentando essa alteração de humor, mais irritada, mais triste, ou com mais desesperança, apresentando alteração no padrão de sono, para mais ou para menos, alteração no apetite, para mais ou para menos, perda no interesse das atividades que antes desses 15 dias eu gostava, sentia prazer, eu comecei a perceber uma diminuição do interesse, uma vontade de me isolar ainda mais, fora esse isolamento que a gente está sendo obrigado a fazer, mas eu não estou nem com vontade de falar com as pessoas que moram aqui dentro de casa ou ligar para alguém. Se eu tenho uma dificuldade de concentração, se está difícil para eu me concentrar numa conversa, na leitura de alguma coisa, assistindo algum filme, eu estou, enfim, com muitos pensamentos passando pela minha cabeça, e a minha libido também diminuiu bastante nesse período, eu nem tenho vontade, né, enfim, de me relacionar intimamente com ninguém. É um momento de pedir ajuda. São 15 dias, na maior parte do dia, apresentando alguns ou todos esses sintomas que eu falei, aí é o momento de buscar ajuda. E aonde busca ajuda? Boa pergunta. Nesse momento, existem diversas alternativas. Depois eu quero conversar com a Janine também. Como que a pessoa em casa pode fazer alguma coisa para melhorar esse momento? A mulher está lá em situação de violência, né? Os canais são esse é o trâmite, né?
Eu quero que depois que a Dai volte a falar em incentivar para que seja feita a denúncia. Mas no caso dessa questão do convívio, desses sintomas todos que tu citaste, Ana, ok, identifiquei isso, e agora, onde eu busco ajuda? Eu posso disponibilizar, depois, inclusive, da live, a gente pode deixar aí na página do Portal da Folha os endereços, né, da internet, que são possibilidades da pessoa ter acompanhamento gratuito, inclusive nesse período. Há como ter um acompanhamento, inclusive, gratuito. Isso é importante, né? Eu ia até comentar, porque os centros fala um pouquinho mais alto, né, Dai, um pouquinho mais perto. Ainda, né? Um pouquinho mais alto, Dai, por favor, mais perto do microfone. Pode falar? Não, porque até agora eu ia comentar, porque eu acho que os CAPs, os centros de atendimento, ainda estão fechados, né, Chico? Sim, ainda estão fechados. Tem os postos de saúde que estão com plantões, né? Mas eu acho que os CRAS e os CAPs ainda estão fechados, né? Então, onde buscar ajuda? Como fazer, Ana Paula? Então, para que eu não... pelo fato de estar um pouquinho mais ansiosa por estar falando para tantas pessoas e uma informação tão importante, para que eu não erre a nenhuma letra, nenhum .com, .br ou ponto alguma coisa, eu prometo que no final da live eu passo e a gente deixa gravado aí nos comentários dessa própria live, tu pode deixar aí os locais. Isso, que a gente pode entrar. Assim, de cabeça eu posso informar sem erro que para questões mais específicas de depressão existe um telefone que funciona 24 horas em caráter emergencial, né, ou de urgência, enfim, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o número 188. Esse é específico para questões de depressão, né? Então, é oferecido escuta, orientação, 24 horas por dia, é gratuito, né? E uma outra alternativa, que não seria um atendimento individualizado, mas são ferramentas para lidar com esse período específico agora do isolamento social, da Covid, enfim, é um aplicativo que pode ser baixado, é gratuito. Durante esse período da pandemia ele está sendo disponibilizado de forma gratuita, se chama Síngulo, com C. Lá existem... Símbolo. Síngulo. Síngulo. Com G. Isso, com C primeiro e G depois. Síngulo. Isso. Ok. E aí, lá existem uma série de ferramentas, SOS, específicos para estresse, para ansiedade, para raiva, medo, nervosismo. Então, a pessoa, dependendo da emoção que ela está experimentando, ela pode escolher uma técnica específica para utilizar e gerenciar melhor essa emoção. Legal. É uma outra alternativa. Bem legal. Mas existem várias outras e depois eu prometo estar passando para você. Beleza, a gente pode deixar depois nos comentários dessa mesma live que vai ficar publicada aqui no Portal da Folha, a gente pode deixar nos comentários esses canais aí, né? Sem contar que nesse momento, daí talvez não de todos de maneira gratuita, mas enfim, eu sigo atendendo os meus pacientes de maneira, né, atendimento online, acredito que tem vários outros colegas também. Existiram muitos pacientes logo no início da pandemia que resistiram um pouco a essa forma de atendimento, mas a gente vai ter que se adaptar com uma série de coisas, inclusive com isso, né? Então, talvez tenha algumas pessoas que foram adiando esse momento de buscar ajuda, porque queriam um atendimento presencial. Já existe até essa possibilidade, tomando todos os cuidados, né? Mas a internet está nos ajudando nesse sentido, nesse momento. Nada vai ser como antes, que nem disse a Janine antes. Eu vou chamar a Janine um pouco para nossa conversa, tá? O cidadão está em casa, o cidadão está em isolamento, o cidadão não está trabalhando, o cidadão está enfrentando todas essas questões aí de convivência, né? Dificuldade de convivência, estresse, ansiedade, depressão, não dorme. Tem alguma dica assim que tu pode dar pro cara que está em casa, como que ele pode fazer alguma atividade que pode melhorar essa situação dentro da tua área de atuação? Bom, Chico, assim, depende muito do que a pessoa gosta de fazer, né? Então, a pessoa pode ler bastante livros, inclusive aqui no Espaço Essência a gente tem alguns livros. Eu vou te pedir também, Janine, para que tu chegue um pouquinho mais perto e fale um pouquinho mais alto perto do microfone para a gente melhorar o áudio, tá? Tá, ok. Agora melhorou. A gente tem alguns livros que a gente disponibiliza, né, para as pessoas que queiram ler, se ocupar
nesse período. Na internet, hoje em dia, tem vários vídeos com meditação, onde as pessoas podem se aproveitar dessa ferramenta, meditar de uma forma orientada, ou inclusive só escutar uma musiquinha, relaxar, fechar o olho e tentar entrar para dentro de si, se autoconhecer, olhar, começa a fazer esse tipo de meditação, para se autoconhecer, né? Como eu falei antes, de poder ir na rua, colocar o pé na grama, na terra, sentir aquela energia, melhorando o seu ânimo, seu alto astral, brincar com o seu animalzinho de estimação, brincar com seus filhos, reinventar jogos que talvez na infância brincava e hoje em dia esqueceu que eles existem. Então, esse é um momento onde a gente precisa se reinventar, né? Nós aqui no Espaço Essence, na medida do possível, estamos atendendo online em algumas terapias, né? E voltamos, a partir de ontem, a atender presencialmente, também tomando todos os cuidados, né? Se o nosso cliente chega e não tem máscara, a gente oferece máscara, temos álcool gel, luva, né? Todo aquele aparato que agora a gente é obrigado a aprender a conviver com isso e não reclamar deles, né? Agradecer que temos essa oportunidade de ter esse aprendizado na nossa vida. Então, o Espaço Essence está disponível, né? Para quem precisar, quem quiser tirar alguma dúvida, estamos aqui. Eu atendo de segunda a sábado, normalmente domingo eu dou uma descansadinha. Independente de qualquer coisa, meu WhatsApp está sempre à disposição para dar um suporte, dar uma ajuda. No Instagram, às vezes o pessoal me chama, estou ansioso, no que eu faço? Vamos conversar um pouquinho. Às vezes só o fato de conversar com alguém, 5 minutos, 10 minutos, já Faz um bem tranquiliza. Beleza. Faz a diferença. Meninas, vamos fazer assim, ó. Eu vou lançar um desafio para vocês três. Deixar depois, quando a live ficar no ar aqui no portal, né? Vocês podem deixar os seus contatos nos comentários, vocês podem deixar dicas de conteúdo que as pessoas podem buscar na internet dentro desses assuntos que nós estamos tratando. Eu vou abrir a palavra para vocês novamente. Agora nós já estamos a 32 minutos no ar, né? O cara começa a conversar aqui, vai que é um aço. Quando a gente vê, passa de 1h30 assim, né? Então, eu quero retomar com a Dai agora aqui. Eu tenho uma pergunta no Face aqui da Ana Paula da Rocha, que ela pergunta o seguinte: muitas vezes a violência está vinculada à vulnerabilidade social. Nesses casos, qual o apoio que a mulher tem? Então eu te peço que tu já responda nesse sentido aqui. E se tu quer retomar aí, fazer um fechamento da questão da violência da mulher aí, pra gente ir encaminhando o nosso debate já para o final, tá? Por favor, Dai. Pois é, Chico. Essa questão da vulnerabilidade, né, famílias com uma renda mais baixa, com mais dificuldade, certamente, porque além da ansiedade de estar isolado, além da ansiedade, né, de toda a situação que nós estamos vivendo, tem a questão daqui a pouco de não ter um local apropriado para todos da casa estarem confortáveis, tem a questão do dinheiro, da dificuldade financeira, né, que também abala muito, né, uma pessoa que daqui a pouco já não tinha tanta condição, agora está se vendo numa situação ainda pior, tá? Mas a violência, ela, na verdade, ela acontece em todas as áreas, todos os níveis sociais, né? Até eu gostaria de salientar uma situação que aconteceu há pouco tempo com uma colega advogada. No dia 17 de abril, em Porto Alegre, foi morta uma colega advogada pelo seu companheiro. Eles viviam já há 20 anos juntos, e ela foi morta com um tiro. Não necessariamente tem relação com o isolamento, mas para pontuar uma situação, era uma advogada de renome, ela era presidente de associações, não era uma pessoa humilde, sem condição, e mesmo assim acabou sofrendo essa violência. Mas claro que a gente sabe que nas famílias mais vulneráveis é ainda mais difícil. Mas o que é o ideal, tá, Chico? Tem esses canais de denúncia. É bom essa mulher, essa criança, essa adolescente, a pessoa que estiver sofrendo a violência, ter alguém em quem se apoiar, um familiar em quem ela possa confiar, que ela possa mandar uma mensagem, ligar, uma pessoa que saiba o que está acontecendo, né? Mesmo quando se trata apenas de uma violência psicológica, que ela
ela tem alguém em que ela possa confiar, que possa ficar atento a essa situação, para onde ela possa correr numa situação de emergência, né? Enfim, e que essa pessoa possa ficar acompanhando, né? Uma coisa que também se está falando muito nesse período, os vizinhos, pessoas próximas que ouçam, que saibam. Essa é uma sabem, grande né, de questão. alguma coisa. Essa é uma grande questão, porque tem aquela velha máxima do ditado popular que em briga de marido e mulher a gente não mete a colher. Mete ou não mete a colher? E se for meter, como é que faz? Mete a colher, né? Todos somos responsáveis, né? No momento em que a gente ouve uma situação de violência, em que a gente está sabendo o que está acontecendo, né? Com uma criança, com uma adolescente, com uma mulher, a gente tem que se sentir responsável. Claro que nós não precisamos necessariamente expor nossa vida a risco, mas denunciar, né? Falar, tentar dar algum apoio a essa pessoa, da forma como nós pudermos fazer isso. Até eu estava vendo uma reportagem sobre a quantidade de denúncias no Facebook, a quantidade de pessoas que nesse período, vizinhos, como estão mais em casa, estão publicando em suas redes sociais que ouviram alguma mulher ser agredida, que ouviram gritos, que ouviram, né, brigas no vizinho. Então, denunciem, né? Não só publiquem em suas redes sociais, denunciem nesses canais. A denúncia ela pode ser anônima, ela não precisa ver, não precisa dizer quem é necessariamente, né? E talvez a partir dessa atitude, essa pessoa que está sofrendo violência pode conseguir sair dessa situação. Beleza. E a gente tentou, até o meu convite nesse sentido, além de dar esse alerta para toda a comunidade, foi também de a gente trazer hoje uma transmissão mais uma transmissão assim mais otimista, com uma mensagem diferente do que nós vimos fazendo nos outros anos, tratando da questão somente do coronavírus, né? Então, muito legal hoje essa pauta, né? E Ana, eu vou aí então te maximizar na tela aí para te deixar aí um recado para os nossos ouvintes, né? Falar, se tu quiser fazer um fechamento dessa questão toda, alguma coisa que não teve oportunidade de falar ainda, fica à vontade. Certo. Então, me chamou a atenção quando a Janine falou a respeito do autoconhecimento, né? Eu também estou percebendo essa situação e incentivando que as pessoas pratiquem esse exercício de olhar para dentro, que não é nada fácil, né? E a gente, mais do que nunca, está sendo... As qualidades é fácil, né, Ana? Agora, enxergar o que não é qualidade é mais difícil, né? Parece que é intrínseco do ser humano isso. Por questões primitivas de sobrevivência, naturalmente o ser humano tende a enxergar, dar um peso maior para as coisas que não estão funcionando, para aquilo que pode dar errado, aquilo que não é legal, e a gente pesa ou observa muito menos aquilo que está funcionando e que é legal e que funciona, enfim. Isso não só em nós mesmos, como ao nosso redor, né? Então, mediante essa informação, essa consciência de que é assim, até de maneira ilustrativa, só para ficar ainda mais claro esse peso, vamos dizer assim, das informações negativas, imagina aquela balança que inclusive é o símbolo do direito, né? Para cada 5 eventos positivos, a gente precisa só de um negativo para equilibrar essa balança. Né? Então, ou seja, para vocês observarem o peso realmente que tem as informações negativas. E o cérebro de todo mundo está programado para funcionar dessa forma, por questões primitivas de sobrevivência, para que a gente se proteja. Então, em relação a esse exercício que está sendo sugerido de autoconhecimento, que a Janine falou e que eu reitero, vamos procurar não só pensar positivo, mas nos basear em evidências, em fatos, vamos olhar para aquilo que para aquelas habilidades que nós temos, vamos valorizar isso. A gente pode treinar um exercício de gratidão que faz com que a gente se sinta muito bem no início do dia e no final. A gente pode acordar e já procurar elencar em nossa mente ou até mesmo escrever motivos pelos quais nós somos gratos, coisas que funcionaram no dia anterior, na semana passada, no passado, e aí não importa a viagem no tempo, mas fatos, motivos que a gente tem para agradecer. A gente pode fazer uma pausa ao longo do dia, no meio do dia, e pensar de novo sobre isso, e principalmente no final do dia, para encaminhar um sono mais tranquilo, também pensar nas coisas que realmente funcionaram no dia,
porque sempre vão acontecer coisas boas ao longo do dia mesmo, que esteja numa situação tão complicada como essa que nós estamos vivendo. Então, a partir do momento que a gente treina o cérebro para observar mais essas coisas que funcionaram, tudo aquilo que a gente treina, repete, isso vai se tornando um hábito, vai ficando cada vez mais fácil. Então, não só pensar positivo, porque às vezes realmente não dá para pensar positivo, não é só isso que resolve o problema, mas olhar para aquilo que realmente funcionou, uma evidência, isso vai trazendo mais reforço positivo, mais bem-estar, enfim. Legal. Então, acho que... Show. Janine, pra gente fazer um fechamento aí, qual é o recado que tu tem para quem está nos acompanhando e que vai acompanhar ao longo do tempo que essa live vai ficar disponível aí no portal da Folha e no Facebook? Então, eu sugiro, né, a gratidão, como a Ana Paula falou, eu acho que isso é muito importante, um passo muito bacana, assim, para se tomar. Olhar coisas que te agreguem, que te deixem feliz, né? Tem muita gente que acaba entrando nessa depressão porque passa o dia todo olhando televisão, só a história do corona e a tragédia. E olha somente a parte ruim, como a Ana Paula falou, que a gente está habituado a ver somente e dar valor para isso, né? Então, vamos nos focar nas coisas boas, nas coisas que estão dando certo, acreditar que isso tudo vai passar, que nós vamos ter grandes aprendizados com tudo isso, porque desde o início dos tempos a gente vê falar assim, o mundo vai acabar em tal data, vai dar a terceira guerra, vai dar não sei o quê. Isso é, para nós, um grande aprendizado. A gente tem que agradecer a vinda do corona, né, para nos autoconhecermos e para nos tornarmos pessoas melhores. Então, vamos fazer o melhor possível, vamos nos reinventar, vamos fazer coisas novas e coisas que nos deem prazer. E, como eu disse antes, o Espaço Essência está à disposição de todos aqueles que quiserem vir conhecer, conversar um pouquinho, um atendimento, equilibrar a energia, fazer um reiki, enfim, estamos à disposição de vocês. Legal. Meninas, como hoje era realmente para ser um programa mais leve, eu normalmente não faço isso, mas eu preparei um material aqui que eu gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes. É uma poesia do Odilon Ramos, que é um poeta gaúcho, que eu vou fazer ela para vocês aqui. Eu vou colocar eu tô chique, que eu tô aprendendo a mexer nesses equipamentos aqui. Coisa de louco. Eu vou colocar Até aqui terminar essa época, o Chico vai estar craque nas lives. Eu precisava ser quase a Shiva, viu, Janine? Tem uns 5 braços aqui para conseguir manejar todos esses equipamentos aqui, né? Mas é uma poesia que chama Do Fundo do Poço, que é de um poeta gaúcho, Odilon Ramos. Eu vou botar a música Milonga Abaixo de Mau Tempo, do Walter Moraes, acho que é, executada pelo Caminha, no fundo, e eu vou ler ela para vocês. Eu acho que é um fechamento bem legal, depois a gente retoma, tá, para dar aí, para finalizar com os nossos ouvintes, né? Vamos rodar aqui a trilha, que eu acho ela bem bonita. A poesia fala o seguinte: desde os tempos de criança eu sempre achava um colosso puxar com a corda o balde cheio com a água do poço. Eu, um guri pensador, desde então já questionava como é que do fundo escuro água tão clara brotava. Eu era um piá curioso que até espichava o pescoço tentando ver o que tinha naquele fundo de poço. E veio um tempo de seca em que tudo ia mermando e a água do velho poço foi pouco a pouco acabando. Até que num dia triste a nossa família viu. O balde desceu no poço e voltou dele vazio. Calamidade, desgraça, prece, lágrima sentida, patrão do céu, manda a água, pois sem água não tem vida. Mas é que Deus decidira me mostrar, quando já moço, o que se pode aprender chegando ao fundo do poço. Na mesma corda do balde, que tantas vezes desceu, cheio de medo e cuidado, naquela vez desci eu. Com a luz de uma velhinha, cavando no lodo imundo, aos poucos eu fui achando o que havia lá no fundo. Tinha uma tesoura velha que a irmã tinha perdido, que era de cortar o umbigo de cada recém-nascido. Tinha um bodoque que a mãe jogara lá por carinho, pois não queria que a gente maltratasse os passarinhos.
Um balde velho que a corda arrebentou e ele caiu, um brinco não sei de quem e um isqueiro de pavio. Até um trabuco velho, e esse causou sensação porque da sua existência ninguém tinha informação. Ouvia dos lá de cima algazarra e alvoroço a cada carga que o balde levava ao subir do poço. Depois, com a paia enxada, numa missão dolorida, tirei do fundo do poço todo o lodo de uma vida. Quando já quase findava a tarefa tão cansativa, eu vi como que por milagre brotar do chão água viva. Ao ouvir vozes que dizem isso é o fundo do poço, lembro que nem eu sabia ser capaz daquele esforço. Quem sabe a gente se une com fé, humildade e grandeza. E já que estamos no fundo, fazemos uma limpeza. Há muito caco escondido no meio do lamaçal, que para ser retirado requer trabalho braçal. E assim, do fundo do poço, vai brotar um Brasil novo, saciando de esperança a alma do nosso povo. Então tá aí uma poesia do Odilon Ramos, eu achei ela muito bonita, eu recebi ontem de noite e fiz questão de tirar, porque eu sabia que a nossa live ia ser um conteúdo bem positivo hoje, apesar de assuntos sérios, apesar de assuntos profundos, né? E eu fiz questão de tirar para compartilhar não só com vocês, mas com todo mundo que está ouvindo. Nós estamos há 46 minutos já falando aqui. Dai, tô te passando a palavra aí para tuas considerações finais e para dar um tchau aí para os nossos ouvintes. Chico, muito, muito bonito o poema, realmente é algo a se pensar, né, dentro de todo o contexto que os meus colegas aqui de live falaram também. Quero te agradecer novamente o convite, espero que tenha essa informação, chegue nas pessoas que precisem recebê-la, e quero reforçar essa ideia de esperança que minhas colegas colocaram, só de ouvi-las falar, já me deu um pouco mais de esperança também, espero que os ouvintes também tenham sentido. Obrigada novamente, Chico, obrigada aos ouvintes e vamos com fé que vamos sair dessa. Isso aí, brigadão, Dai. Ana Paula, contigo. Sensacional, adorei, muito obrigada por esse presente, fiquei bem atenta, curiosa das informações e só a título mais um pouquinho aí de informação, porque eu não estou preocupada com o tempo, estou sentindo um pouquinho de ansiedade de correr, não sei se vai acabar a live? Sim, nós estamos indo pro final. Ai, meu Deus, então agora fiquei nervosa. As considerações finais, despedidos. Nós falamos, em diferentes momentos, falamos, seja na hora de pedir ajuda, como a Daiane estava falando, como a Janine sugeriu, é importante a gente revisar atividades que quando nós éramos crianças nós costumávamos fazer, nos davam prazer, e a gente acaba esquecendo depois de adulto. Então agora eu me senti uma criança aberta, curiosa, ouvindo essa poesia e relacionando com tudo que está acontecendo no momento, e imaginando cada palavra que foi falando. Eu sugiro que todos nós, que a gente se coloque numa postura mais curiosa e aberta como as crianças, e assim a gente vai achar as respostas, a resolução para esses problemas, porque as crianças, como elas veem tudo como se fosse a primeira vez, elas tendem a resolver muito melhor os problemas, e nós adultos acabamos tendo mais dificuldade, porque a gente tem os nossos pré-conceitos, pré-aprendizados, enfim, que acabam interferindo na forma como a gente enxerga as situações, e às vezes nem está acontecendo exatamente o que a gente está imaginando que está acontecendo. Então vamos ser um pouquinho mais criança, vamos aprender. Quem tem criança em casa, aproveita essa bela oportunidade para ver o quanto que eles nos ensinam e quanto é bom, às vezes, a gente fazer esse exercício de olhar as coisas como se fosse a primeira vez. É a primeira vez que a gente está passando por uma pandemia, a gente não sabe exatamente como que tem que ser feito, se é certo, se está errado. Basta a gente ser um pouco mais curioso, relaxar um pouco mais, ficar mais aberto à experiência que as respostas vão vir. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, Ana. Janine, contigo. Então, muito obrigada pela oportunidade, fiquei muito lisonjeada quando recebi o convite, né? Friozinho na barriga agora já está passando, por ser novidade, assim como as minhas colegas também, eu acho que foram, foi uma novidade para todo mundo, né? Estamos nos reinventando com isso tudo, e essa tua poesia foi fantástica, fechou com chave de ouro a nossa live. Agradeço mais uma vez a oportunidade e coloco o nosso trabalho, assim como das meninas, né, da Daiane, da Ana Paula, estamos à disposição
para esclarecer e apoiar e ajudar no que for necessário. Muito obrigada, Chico. Obrigado, Janine. Obrigado, Dai. Obrigado, Ana Paula. Foi muito bom ter vocês conosco aqui nessa tarde. A gente acho que fez um conteúdo legal, um conteúdo informativo, né? Reforçando para vocês o convite que daqui a uns minutos, depois que nós encerrarmos, tá? A publicação já vai estar disponível no portal da Folha. Vocês podem lá nos comentários deixar o conteúdo que vocês acharem necessário, tá? Depois que eu encerrar aqui, for passar a vinheta, vocês podem ficar online, tá? Até pra gente encerrar nós aqui, a nossa parte interna, depois sem os ouvintes, tá? Conversar, vocês podem continuar aí, tá? Eu quero agradecer a Leti Vicari, que está conosco, né? O Henrique, conhece o Henrique Aller, né, Daiane da Rosa? Ele está aqui, agradecendo, aqui falando conosco nos comentários, né? Tem a Josiane Pivo, o Carlito Spaniol, que sempre está conosco, a Ana Paula da Rocha, né? A Márcia Cristina, a Marlene Benetton, várias pessoas que acompanharam aqui o nosso trabalho nessa tarde, né? Então agradecer vocês e dizer o seguinte também, ó, não é só essa, a gente vai ter muito tempo pela frente para abordar muitos outros assuntos, né, que vão surgir ao longo do tempo. Então fica aqui aberto o convite, nós vamos ter lives diárias aqui no Portal da Folha. Já chamar vocês para amanhã, quem quiser prestigiar, nós vamos ter o prefeito de São Francisco de Paula, o Marcos, participando da nossa live, o Ângelo Sanches, que é o secretário de Turismo, tá, e presidente do Conselho dos Dirigentes Municipais de Turismo do Rio Grande do Sul, né, e provavelmente alguém da Brasel que vai estar falando conosco. Amanhã o tema vai ser um pouco mais pesado, mais carregado, que vai ser aí a recuperação, uma tentativa de recuperação econômica da região. Mas, muito obrigado novamente, gurias, fiquem aí, não desliguem. Eu quero agradecer, tem mais aqui o João Luiz Cassanta Richa, que esteve conosco aqui na transmissão, a Josiane Piva, né? Então é isso, gente. Muito obrigado a todos pela audiência, tá? E se Deus quiser, nós vamos sair dessa e continue conosco com outros conteúdos aí na sequência. Aqui é o delegado Vladimir, da Polícia Civil de Canela, para informar que a nossa campanha segue com doações e distribuições de alimentos. Mas para dizer também que o número de famílias que têm buscado doações ainda é maior do que o número de pessoas que têm trazido. Então, reforçar o pedido do canelense para que tragam mais doações, para que venham à delegacia, para que a gente possa fazer essa campanha seguir forte, firme, com distribuição em grande quantidade. Traga as doações, participe, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer Canela inteira feliz.